Ei, meu povo, vamos embora para mais um capítulo do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. E agora a gente vai começar o capítulo 4. Vamos lá? Jesus e a mulher samaritana. Eita, quem não conhece essa história, né? A mulher samaritana. Quando Jesus soube, versículo 1, quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, que batizava os discípulos dele, deixou a Judeia, retirando-se outra vez para a Galileia. E era necessário passar pela região de Samaria. Jesus ele era movido pela vontade do Pai, então ele se movia profeticamente. Então ele precisava cumprir algumas profecias que eram escritas, né? Que estavam escritas. E aí ele foi cumprir essa profecia e foi lá para Samaria. E ele foi justamente para um poço. Se a gente vê na história, você vai ler lá no livro de Gênesis, no capítulo 24, você vai ver Gênesis capítulo 29, Êxodos capítulo 2, você vai ver que lá era comum os homens encontrarem as suas esposas, as suas noivas, na beira de um poço. E Jesus estava indo ali encontrar uma mulher no poço. E a samaritana, ela estava ali, então, representando a noiva, a igreja, que é o quê? A mistura de gentios e de Israel. Porque, assim, os samaritanos, eles eram abominados. Os judeus não se misturavam com os samaritanos. Os judeus, eles oravam agradecendo a Deus por não ser samaritanos, para você ter noção. E aí, Jesus vai ali, encontra uma samaritana, Jesus é judeu, encontra uma gentia na beira de um poço. Ou seja, Jesus está mostrando que Jesus, o noivo, a samaritana, a gente é a igreja, somos nós. E ele encontrou a gente no poço, porque nós estávamos sedentas. Todos nós estamos com sede de Jesus. E é isso que esse início de capítulo vai estar nos ensinando. É maravilhoso. E aí, versículo 5. Assim Jesus chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó tinha dado a seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Veja. E por volta do meio-dia, esse horário ninguém ia tirar água, gente. As mulheres, elas tinham esse costume de ir ao poço tirar água todos os dias para levar água para casa e para os animais. Só que elas iam cedinho. Só que essa samaritana, ela era rejeitada. E a gente vai ver aqui mais pra frente que ela era bem rejeitada. Então ela ia no poço de meio-dia, porque ela sabia que não ia ter ninguém lá. E ela ia ter liberdade para chegar no poço pegar a água dela. 7. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Jesus lhe disse, dê-me um pouco de água, pois os seus discípulos tinham ido a uma cidade e ele estava sozinho comprar alimentos. Então a mulher samaritana perguntou a Jesus, como sendo o Senhor um judeu, pede água a mim, que sou mulher samaritana? Viu? Então ela disse, eu não estou entendendo. Então Jesus ele realmente estava mostrando que ele veio para os gentios também. Então ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Versículo 10. Jesus respondeu, se você conhecesse o dom de Deus e quem é que está lhe pedindo água para beber, você pediria e ele lhe daria água viva. Olha o que Jesus fala para a mulher. Aí a mulher respondeu, o Senhor não tem nem balde e o poço é fundo. De onde você vai conseguir essa água viva? Por acaso o Senhor é maior do que Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, assim como seus filhos e o seu gado? E Jesus respondeu, quem beber desta água voltará a ter sede, daquele poço de Jacó. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Então isso é o que Jesus faz com a gente chega quebrado, falido, sedento, sem nada para oferecer, e ele nos aceita assim como somos, e a partir dele nós somos transformados, nós somos preenchidos, saciados, a ponto de transbordar na vida das pessoas ao nosso redor. Esse é o nosso ponto-chave. A gente precisa se encher tanto dessa água, da palavra de Deus, do Espírito Santo, meditar na palavra diariamente, para que quando a gente fale, só jorre a palavra na vida das pessoas. E é assim que a gente consegue mudar nossa forma de pensar e de falar, né, de viver. Versículo 15.
A mulher lhe disse: Senhor, quero que me dê essa água para que eu não mais tenha sede nem precise vir aqui buscá-la. Porque ela não queria mais ser humilhada, passar por aquela humilhação, ir naquele sol quente para pegar água. Então ela queria uma solução e ela viu uma solução em Jesus. Ela disse: eu não vou precisar mais vir aqui. Ela ainda entendendo aquela coisa natural, né? Então me dê, porque eu não quero mais vir para esse poço pegar água. Ela ainda estava vendo no mundo natural. Aí Jesus disse: vai e chame seu marido e volte aqui. Aí pegou na ferida. Aí ela disse: não tenho marido. Então Jesus disse: você tem razão ao dizer que não tem marido, porque já teve 5 e esse agora que você tem não é seu marido. O que você disse é verdade. Então aqui nós vemos o que? A palavra de revelação. Ela viu que ele era o Messias porque ela não o conhecia e ele falou tudo sobre a vida dela. E, gente, o fato dela ter tido 5 maridos não quer dizer que foi escolha dela. Naquela época, as mulheres, elas eram uma posse dos homens. E aí o homem casava com aquela mulher, pagava dote por ela e simplesmente ele, não quero mais você, e repudiava aquela mulher. Não dava o divórcio, abandonava ela. E aí era essa cultura de antigamente. Não quer dizer que ela fez porque quis, ela sofria com isso também. Mas as mulheres, elas não tinham esses direitos todos, né, que temos hoje. E Jesus veio para mudar a história das mulheres, o que quebra todo o contexto feminista que diz que é antibíblico, que a Bíblia é anti-mulher, enfim. Porque Jesus, ele veio para dar direitos à mulher, ele se revelou pela primeira vez como Messias, como vocês estão vendo aqui, a uma mulher samaritana, que já estava no 5º casamento, e esse homem que ela estava, ela não tinha casado com ele. E aí ela disse: agora eu sei que o Senhor é um profeta. Nossos pais adoravam neste monte, mas vocês dizem que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Então ela disse: então, você é o profeta, me diga uma coisa, onde é que eu posso adorar a Deus? Porque todo mundo fala que só se pode adorar lá em Jerusalém. Aí Jesus ensina para ela que a pergunta não é onde eu posso adorar, é quem eu devo adorar e como eu devo adorar. Entende? Não é onde, é quem e como. E aí ele vai nos ensinar: mulher, acredite no que digo. Vem a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém vocês adorarão Pai. Vocês adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para os seus adoradores. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, gente, naquela época, ele falou que os judeus é que tinham as escrituras, eram eles que conheciam a Deus. Então eles adoravam a Deus porque eles conheciam Deus pelas escrituras. Mas Jesus vem ensinar que a verdadeira adoração é a adoração que é feita em espírito e em verdade. É aquela adoração que nós fazemos baseados na palavra de Deus, a verdade, né, em Jesus e em espírito. Porque nós precisamos ter o Espírito de Deus para adorá-lo em espírito. Então, esses são os verdadeiros adoradores, gente. Os que têm o Espírito Santo dele habitando para adorá-lo em espírito. A Bíblia fala que o Espírito, ele intercede por nós. Ele se comunica com o nosso espírito. Ele sabe de todas as nossas necessidades. E ele sabe orar muito melhor do que a gente. A gente muitas vezes não sabe o que pede. Mas o Espírito dele que habita em nós, né, ele intercede a Deus por meio de Jesus. Tá bom? Então, e a verdade, nós precisamos estar baseados em Jesus. Não existe a verdade de fulano, a verdade de cicrano, a verdade da igreja tal, a verdade da doutrina fulana de tal. A única verdade é Jesus. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. A gente vai a Deus, mas ao Pai não. E aí a mulher respondeu: eu sei que virá o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Então Jesus disse: eu sou o Messias. Veja, Jesus se revelou pela primeira vez como Messias. Ele revelou isso para uma mulher. Ele disse: eu estou falando com você, eu sou o Messias. Naquele momento chegaram os discípulos e, vendo Jesus, se admiraram, né? Admiraram com ele conversando com a mulher. Mas nenhum deles questionou. Ninguém perguntou o que ele estava fazendo ou por que o Senhor está falando com ela. E quanto a mulher, deixou o seu cântaro e foi à cidade e disse ao povo. Então, quando a gente encontra Jesus, a gente para de buscar saciar os nossos desejos por nós mesmos e passamos a ser saciados por Jesus. Ela largou o cântaro, ela não quis saber daquela água que ela estava buscando, porque ela já encontrou a verdadeira fonte de água que vai saciar os desejos dela.
Então ela foi completa em Jesus. Então muitas vezes a gente procura nos satisfazermos, tirar nossos problemas, relaxar, distrair em meios onde não irão resolver o nosso problema, onde não irão saciar a nossa vontade, porque só em Jesus é que há a verdadeira satisfação, a plena satisfação em todas as áreas da nossa vida. E aí ela foi à cidade e ficou falando para o povo, chamou o povo, venham comigo e vejam um homem que me disse tudo o que eu já fiz, não seria ele por acaso Cristo? Então saíram da cidade e foram até Jesus. Então quando a gente encontra Jesus, a gente quer levar outras pessoas até ele, a gente quer que as pessoas vivam o que a gente viveu. Então ela foi lá, ela foi pregar, ela foi falar, ela levou as pessoas a Cristo. Esse é o nosso papel, levar as pessoas até Cristo. Então saíram da cidade e foram até onde Jesus estava. Versículo 31. Enquanto isso, os discípulos pediram a Jesus, dizendo, mestre, coma. Mas ele lhes disse, tenho para comer uma comida que vocês não conhecem. Então os discípulos começaram a dizer entre si, será que alguém lhe trouxe algo para comer? E Jesus lhes declarou, no 34, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Vocês não dizem que ainda faltam 4 meses até a colheita? Eu, porém, lhes digo, levantem os olhos e vejam os campos, pois estão maduros para a colheita. Jesus viu as pessoas vindo até eles. Essa é a verdadeira colheita do reino de Deus. São pessoas. Os discípulos deixaram de ser pescadores de peixe para serem pescadores de homens, de pessoas. E eles falaram, eu como minha comida, meu desejo, minha satisfação é a vontade do meu Pai. Então vocês, estão preparados para a colheita, porque ela já está madura. Aí começou a chegar as pessoas. E aí começaram a ouvir Jesus e eles começaram a colher os frutos. Quem colhe recebe desde já a recompensa e ajunta o seu fruto para a vida eterna, para que se alegrem ao mesmo tempo com os que semeiam e com os que colhem. Pois no caso é verdadeiro o ditado, um é o que semeia, o outro é o que colhe. Eu os enviei a colher o que vocês não semearam, outros trabalharam e vocês aproveitaram os trabalhos deles. Então Jesus estava falando que os profetas que vieram antes de Jesus já estavam plantando as sementes. E aí vieram os discípulos e colheram os frutos que foram plantados pelos profetas. Porque, gente, um semeia, o outro rega, o outro colhe. Então, muitas vezes a gente semeia na vida das pessoas e a gente se frustra porque a gente não colhe o fruto das nossas sementes. Mas a glória não é nossa, é de Deus. Por isso que Ele faz isso. Então, você plantou, amém. Deus vai enviar outra pessoa para regar, amém. E aí Jesus vai mandar outras pessoas para colher, porque a obra é do Senhor, nós só somos instrumentos. E aí o versículo 39, muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus, olha a colheita. Por causa do testemunho da mulher que tinha dito, ele me disse tudo o que eu fiz. Então, olha a importância do nosso testemunho. Gente, a gente prega, a gente fala de Jesus sem abrir a boca. A gente fala muito mais com nossas atitudes do que com nossas palavras. Então, nós somos observados. Precisamos ter um bom comportamento, um comportamento aceitável a Deus, baseado na palavra, para que quando as pessoas olhem a nossa maneira de viver, elas queiram ter esse Jesus que nós temos. Isso é muito sério. E eu me incluo, é muito difícil, mas Deus está nos advertindo em relação a isso. Nós precisamos viver, dar testemunho de Cristo, para que as pessoas, ao nos verem, elas queiram Jesus também. 40. Quando, pois, os samaritanos foram até Jesus, pediram-lhe que permanecesse com eles. E Jesus ficou ali 2 dias, lá em Samaria. 41. Muitos outros creram nele, por causa da palavra de Jesus, e diziam à mulher, agora não é mais por causa do que você falou que nós cremos, mas porque nós mesmos ouvimos e sabemos que este verdadeiramente é o Salvador do mundo. Então é isso, nós nos tornamos inúteis, é isso que Jesus quer, gente. Nós temos que nos tornarmos inúteis, porque eles já estão com Jesus. De que eu sirvo mais se eles já estão ouvindo Jesus? Eu só sirvo para levar as pessoas até Jesus. Eu não tenho mérito. Eu só sou um instrumento que digo, eu não sou o Cristo. Eu não tenho nada para te dar, não precisa me agradecer. É Ele, é a graça dele. Então as pessoas precisam, se você conseguir, independente, Nicodemos, ele foi até Jesus Cristo no capítulo passado à noite, mas ele foi. O importante é levar, é ir até Jesus, e lá Jesus ele vai fazer a obra na vida das pessoas. Então nós precisamos levá-las a Cristo. E aí a gente vai para o versículo 43. Passados 2 dias que ele ficou lá em Samaria, Jesus saiu dali e foi para Galileia.
porque o próprio Jesus testemunhou que um profeta não tem honra na sua própria casa. Assim, quando Jesus chegou a Galileia, os galileus os receberam, porque viram todas as coisas que Jesus tinha feito em Jerusalém, por ocasião da festa a qual ele também tinha parecido. E aí, então, o pessoal da Galileia não acreditava muito, mas viram os sinais que ele fez e começaram a acreditar nele. E aí, Jesus, 46. Jesus foi outra vez a Caná da Galileia, onde tinha transformado água em vinho. E havia ali um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Quando ouviu dizer que Jesus tinha vindo à Judeia para a Galileia, foi até ele e pediu-lhe que fosse curar o seu filho, que estava morrendo. Então Jesus lhe disse: se vocês não vissem sinais e prodígios, de modo nenhum crerão. O oficial pediu mais uma vez: Senhor, venha antes que meu filho morra. Então, Jesus estava dizendo assim: muitas pessoas creem em mim porque viram os sinais que eu fiz. Então, muitas vezes nós queremos Jesus pelo que ele faz, pelo que ele pode fazer. Não por quem ele é, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Não porque ele morreu numa cruz para nos salvar e nos dar vida eterna. Nós queremos apenas as mãos de Jesus. E aí ele estava testando a fé daquele oficial. Ele disse: você só está vindo até mim porque você ouviu que eu faço sinais, né, que eu opero milagres. Então, por isso que você veio a mim, não porque você crê em mim. Mas aí ele testou a fé do oficial e o oficial não voltou atrás. Ele continuou e se humilhou. Senhor, venha antes que meu filho morra. Ele não se ofendeu com o que Jesus falou. A gente não pode se ofender quando nós temos um propósito na nossa vida com Cristo. Nós não nos ofendemos porque quem somos nós? Nós somos pecadores, nós erramos, nós somos falhos. Então a gente não tem que ter orgulho de nada. Quanto mais maduros nós nos tornamos, menos ofendidos nós ficamos. Essa é a realidade. Porque quanto mais a gente se aproxima de Deus, de Jesus, mais a gente entende que não merecemos nada. Então não nos ofendemos. Jesus, ele sofreu muitas críticas. Nós, seguidores de Cristo, vamos sofrer. Isso é questão de honra. É como se fosse um motivo de alegria, porque é sinal de que nós estamos com Cristo. Porque o mundo não nos aceita. E aí, no versículo 50, Jesus respondeu: vá, o seu filho vai viver. O homem creu na palavra de Jesus e foi embora, ele não questionou. Olha a fé desse homem, ele era um gentio, gente. Então, ele simplesmente creu na palavra de Deus. E hoje a gente quer provas, questões, porque foram os homens que escreveram, porque coloca 1001 dificuldades para crer na palavra de Deus. E aqui o homem disse, Jesus falou: vá, o seu filho vai viver. E ele foi crendo. Quando já estava a caminho, os seus servos vieram ao encontro dele, anunciando-lhe que o seu filho estava vivo. Então, quando nós obedecemos e cremos, nós temos a resposta mais rápido do que a gente imagina. Aleluia. 52. Então perguntou: que horas o seu filho havia se sentido melhor? E informaram: ontem, à 1h da tarde, a febre o deixou. Com isso, o pai reconheceu que aquela era precisamente a hora em que Jesus tinha dito a ele: o seu filho vai viver. E ele e toda a sua casa creram. Gente, como é importante quando o homem, o sacerdote da casa, tem um encontro com Jesus. Porque até os estudos comprovam que quando o homem se converte, tem 90 e poucos % de chance de toda a sua família se converter a Jesus. Diferente da mulher, que é 40 e poucos %. Então, a importância do homem que creu na palavra de Deus. Jesus curou o filho dele. Ele teve a prova de que foi Jesus. E toda a sua casa creram em Jesus. E naquela casa houve salvação. Este foi o segundo sinal que Jesus fez depois de ir da Judeia para a Galileia. Meu Deus, quanta coisa maravilhosa. Então, nós aprendemos sobre a fé, né, nesse finalzinho aqui, que a fé que recebe milagres e salvação, ela é baseada na graça. O gentio sabia que ele não merecia, mas ele sabia da graça de Deus. A fé que impulsiona sacrifícios. Ele passou um dia viajando. Desde que ele chegou em casa e falou: ontem. Então ele fez o sacrifício, ele soube que Jesus ia estar lá, e ele passou um dia viajando a pé para encontrar Jesus. A fé que tem esse sacrifício, a fé que pede milagres para o outro. Ele foi pedir pelo filho. Nós precisamos ter fé de clamar pela vida do nosso irmão também. Essa é a verdadeira fé. A fé que não é egoísta, mas a fé que olha mais para o outro, olha para o outro, não só para o seu umbigo. A fé que requer humildade. Veja, ele foi ofendido, ele era um oficial, mas ele foi lá e disse: mestre. A fé que tem humildade. E a fé que não se ofende.
A fé que insiste, que persevera, que não fica com raivinha porque Deus não respondeu na hora que você quis, que não fica com raivinha porque Deus não fez como eu quero. Meu Deus, como isso é pra mim. Eu sou uma pessoa que eu quero tudo do meu jeito, no meu tempo, da forma que eu acho que tem que ser. Mas isso não é viver Cristo. Nós precisamos entender que não é nossa vontade, é no tempo dele, é do jeito dele. E nós precisamos ficar felizes, porque a vontade dele é que é boa, perfeita e agradável. É uma ilusão de que é nossa. E aí quando a gente passa a entender e viver isso, a gente começa a viver o sobrenatural de Deus e começa a se questionar: por que eu insisti tanto em viver querendo minha vontade? Então vamos meditar nesse capítulo 4, que está muito forte, muito bom. E se você gostou, curte, compartilha, coloca aqui nos comentários sua opinião, o que Deus falou com você, enfim, pedido de oração, tá bom? Vamos conversando aqui e que nós sejamos muito abençoados hoje, tá bom? Curte, compartilha, ativa as notificações, porque amanhã a gente vai vir com o próximo capítulo, que é o capítulo 5, que aí já a gente vai ver uma cura, maravilhoso esse capítulo, tá bom? Então um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!